Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 9, os versículos 43 e 45. Portanto, um trecho pequeno que a igreja separa para nós refletirmos no dia de hoje. Naquele tempo, eles ficaram admirados. Quem ficou admirado? Os discípulos, com as coisas que Jesus dizia e fazia. Prestem bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos seus inimigos, disse Jesus. E os discípulos não compreendiam o que ele dizia, porque o sentido deles estava escondido, ou seja, eles não conseguiam alcançar a ideia que Jesus estava tentando passar, eles não queriam aceitar aquela realidade, aquela verdade. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre esse assunto. Então o evangelista coloca esse dado para nós. Eles tinham medo de questionar Jesus quando ele falava sobre a sua morte, a sua partida. E isto aqui pode ser interpretado como o medo da própria cruz, porque em um outro momento, na região de Cesareia de Filipe, Pedro faz uma confissão solene a Jesus, dizendo que ele era o Filho de Deus. E Jesus, quando menciona novamente que seria entregue, que iria padecer numa cruz, uma morte horrível, e inclusive na época destinada àqueles que eram traidores ou bandidos de uma classe mais assim pesada, digamos, Pedro disse: "Não, Senhor, nunca, não diga isso." E ele é até repreendido por Jesus. Mas não só Pedro, todos os discípulos tinham receio desse momento. Tinham medo de como isso seria, tinham medo de não ter Jesus ali com eles. E quando nós olhamos para o próprio Cristo, nós podemos enxergar de certa maneira um medo também em relação ao que estava por vir, uma certa expectativa. Jesus, enquanto ser humano, não podia enganar a si mesmo. Ele sabia que algo terrível aconteceria. E a sua agonia, o seu medo, a sua expectativa em relação àquele momento sombrio e totalmente novo era tão grande que ele suou sangue na quinta-feira que hoje nós conhecemos como quinta-feira ali do tempo da paixão de Cristo, no sábado de aleluia, etc., naqueles dias que antecederam a Páscoa, naquela quinta que antecedeu a Páscoa, quando ele estava em oração no jardim. E tamanha era a preocupação de Jesus, ele quase proferiu as mesmas palavras que Pedro, quando ele falou: "Pai, afaste de mim este cálice." Mas a frase não terminou aí. E é nesse momento que entra o desafio para nós, assim como foi desafiante para Jesus aceitar aquela dor, aceitar aquele momento injusto, dolorido, de agonia. Quando ele falou: "Seja feita", ou "mas que seja feita a sua vontade, não a minha." E essa é a diferença. Essa é a diferença da pessoa que tem medo e não tem uma confiança em nada, ou confia em si mesmo, ou confia nos seus bens, ou confia na sua família, na força do seu nome, ou confia na força do governo, ou confia em um sistema. Da diferença daquele que confia em Deus, que entrega tudo a Ele. Devemos, então, pedir graça de não fugir da cruz quando ela chegar, não fugir da situação, porque o medo, ele assusta, ele paralisa, ele afasta, ele inclusive diminui as nossas potencialidades. E Jesus poderia ter ido por esse caminho, mas ele sabia que alguém estava cuidando dele. Então, no momento de medo, de incerteza, porque Jesus não embora ele fosse Deus, tudo aquilo era novo para ele enquanto ser humano, aquela dor, aquele escárnio que ele sofreu. Então, naquele momento de incerteza, de obscuridade, ele disse: "Senhor, se possível, que eu não enfrente essa situação, mas que a minha vontade não prevaleça, mas a sua." E é isto que nós devemos praticar.
As nossas orações devem ser não para que as coisas sejam afastadas de nós, não para que nós não enfrentemos. A nossa oração não deve ser uma mandinga, que se nós pedirmos no grupo de oração, se levarem para o círculo de oração, então a pessoa sairá da maca, então o doente vai se levantar, então o dinheiro vai aparecer na conta. Não, oração não é patuar, não é mandinga. A nossa oração deve ser: Senhor, a minha vontade é que isto aconteça, mas a minha vontade não pode prevalecer, e sim a sua. Então que eu esteja preparado para aceitar a sua vontade, para aceitar a realidade que virá depois. Remova de mim então todo o medo, toda a incerteza, toda a obscuridade, todo tipo de sentimento ruim, para que eu não me assuste e fuja da cruz, fuja do caminho que o Senhor está colocando, já colocou para eu trilhar. Esse é um dos maiores desafios da vida cristã. Deus abençoe você. Até amanhã.